Fala galerinha, aqui quem fala é o Jositon e no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre paleontologia e geologia, onde nós vamos explicar, vamos aprender o que é cada uma dessas duas áreas da ciência e vamos ver também o que elas têm de importante para explicar o passado do nosso planeta. Eu nomeei essa aula como Paleontologia e Geologia Básica, a vida do passado na Terra, uma visão geral para se encantar com a ciência, pois eu sei que muitas pessoas adoram esse tema de paleontologia e geologia, principalmente a paleontologia porque está relacionada com dinossauros e animais extintos. Então vamos lá. O que é a paleontologia, galera? A paleontologia é uma ciência que estuda seres vivos que existiram, tá? No passado do nosso planeta, em períodos geológicos passados. E o paleontólogo ele estuda esses seres vivos através dos fósseis que são encontrados principalmente em rochas sedimentares, tá bom? O paleontólogo que trabalha com esses fósseis, que estuda esses fósseis, que identifica, reconhece o estilo de vida desses seres vivos passados, ele geralmente ele é formado em ciências biológicas, geografia ou geologia. Eu acredito que ciências biológicas e geologia sejam as áreas mais comuns de formação, tá bom? E existem diversos lugares no mundo onde a gente pode encontrar fósseis de seres vivos, tá bom? No Brasil nós temos diversos locais também. Vou falar sobre um deles aqui, que é lá no norte, no nordeste do Brasil, beleza? E além disso, galera, além de estudar o ser vivo em si, o ser vivo que está extinto, ele também estuda a ecologia desse ser, tá bom? Seja ele uma planta, um animal, e também estuda o ambiente como era no passado do nosso planeta. Isso já é um trabalho mais em conjunto com biólogos e geólogos trabalhando juntos para poder identificar e desmistificar o passado do nosso planeta, beleza? Dessa forma nós conseguimos encontrar até mesmo micróbios extintos, fungos extintos, algas e muitos outros seres vivos aí que existiram no passado na nossa Terra. Além disso, a paleontologia, a exploração das rochas para buscar seres vivos, também permite que a gente encontre poços de petróleo e gás natural, geralmente estão bem fundo no nosso planeta. Agora, quais os objetivos da paleontologia, galera? Eu peguei isso aqui de um site, tá bom? Um site que explica o objetivo da paleontologia, que é o seguinte: conhecer os seres vivos, como os seres vivos evoluíram através do tempo, conhecer como eles evoluíram, determinar a idade das rochas com base no estágio evolutivo dos animais e plantas fósseis, reconstruir o ambiente que o fóssil viveu, tá? Auxiliar na reconstituição da história geológica, ou seja, mostrar como era o passado geológico da Terra, como era a Terra em certo período do tempo, tá? E também identificar rochas ricas em substâncias minerais e combustíveis, que no caso são o petróleo, carvão mineral, que vão ser utilizados pela sociedade de diversas maneiras, na produção de combustíveis, geração de calor, energia e por aí vai. Agora, galera, a gente tem uma área bem interessante dentro da paleontologia, que é a paleozoologia, que ela é uma parte da paleontologia específica para estudar os animais extintos, tá bom? Eles estudam o animal de diversas formas, seja o seu formato, o seu estilo de vida, o tempo em que ele viveu. E nesse caso, a paleozoologia já se relaciona com outras áreas da paleontologia, seja a paleoecologia, que é o estudo do ecológico do local, né, do estilo de vida, das interações que ocorriam, e também ao formato do animal, o animal em si, tá bom? E uma coisa muito importante é que a paleozoologia não se limita somente aos dinossauros, tá? Aqui eu comi um S, perdão, galera. Tá? Muitos outros seres vivos, tá? Como moluscos extintos, insetos, são estudados pelos paleontologistas. Só que, claro, os animais mais famosos, obviamente, são os dinossauros. As descobertas e os estudos geológicos são divididos em períodos geológicos, tá? Toda descoberta que ocorre, ela está relacionada a um período do nosso planeta onde essas ocorrências eram comuns. Por exemplo, os dinossauros eles estavam mais ou menos ali entre o período Triássico ao período Cretáceo. Já alguns moluscos primitivos, alguns artrópodes primitivos estavam relacionados
ao período Cambriano, que é um dos primeiros períodos da explosão de seres vivos no nosso planeta, tá? E eles trabalham de uma forma muito diversificada, é uma profissão muito bonita. Aqui estão alguns locais, tá, galera, onde os paleontólogos estudam e buscam fósseis, tá? Perdão. Isso aqui é um local de escavação, tá? Onde eles provavelmente acharam uma ossada, um fóssil mineralizado, tá bom? Isso aqui já não é mais o osso do animal em si, tá bom? Todo o cálcio do osso, todo o constituinte natural do osso foi substituído por minerais. Aqui nós temos rochas sedimentares, tá? Folhetos sedimentares. Vocês podem ver que essas rochas estão depositadas em camadas, tá bom? E esses ambientes assim são muito promíssos, são muito propícios a gente encontrar fósseis desses seres vivos, tá bom? Aqui nós temos outro fóssil de animal. Aqui nós temos uma sequência de camadas, tá bom? Camadas sedimentares, rochas sedimentares aqui também. E aqui uma imagenzinha animada, tá? Uma imagem, um desenho de como acontece mais ou menos a exploração e como acontece também a fossilização, tá? O animal morreu em algum período do tempo e aos poucos ele foi sendo soterrado por material. Esse material ao longo dos anos, dos milhões de anos, foi aumentando sobre esse material e conservou boa parte do material não orgânico, né, mas o que sobrou desse animal, no caso o esqueleto dele. A maior parte das vezes o que nós encontramos são esqueletos somente. Paleontologia no Brasil, galera. O Brasil também ele trabalha com paleontologia. Nós temos grandes paleontólogos aqui no Brasil. Um deles, inclusive, talvez seja o maior paleontólogo, que é o Alexander Kellner, tá bom? Que ele é diretor do Museu Nacional, ou era, eu não tenho certeza agora, mas da última vez que eu vi ele era diretor do Museu Nacional. Se vocês quiserem podem pesquisar o nome dele, eu vou deixar no linkzinho, tá? E no Brasil nós temos o estudo da paleontologia, principalmente nas bacias sedimentares, que são locais formados por rochas sedimentares que são propícios às pesquisas para que a gente encontre esses fósseis de diferentes seres vivos, tá bom? Plantas, animais, fungos, bactérias e por aí vai. Essas bacias, obviamente, elas estão repletas de fósseis. Algumas bacias têm mais, outras bacias não foram encontrados tantos fósseis, mas em si essas bacias sedimentares são ricas nesse material. Eu vou travar a tela aqui, galera, só um minutinho. Beleza, agora não vai ter mais esse problema de ficar virando. As chapadas, que são os locais que ficam dentro dessas bacias sedimentares, são locais retos assim, com algumas montanhas. Eles são importantes pontos de buscas por fósseis, tá bom? E no Nordeste brasileiro, mais especificamente no estado do Ceará, nós temos a formação Crato, que faz parte da Chapada do Araripe, que fica lá no Ceará. E ela é um dos pontos mais importantes do planeta para a busca de fósseis, tá? Lá nós encontramos pterossauros, que são aqueles répteis voadores, nós encontramos carnívoros, mas não somente dinossauros, encontramos já insetos como mariposas primitivas, muitos outros animais, inclusive animais aquáticos, o que indica que esse ambiente uma vez esteve coberto pelo mar ou por algum corpo d'água, beleza? Obviamente o estudo da paleontologia é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa ciência, tá? Nós precisamos estudar mais esse tipo de conteúdo. Infelizmente nós não temos tantos profissionais nessa área, muitas vezes por falta de apoio do governo, tá? Que nunca foi incentivador dessa área de estudo. A gente fica na expectativa de que essas coisas possam mudar no futuro, o que parece um pouco difícil no momento. Mas o Brasil é um país que tem um potencial para encontrar fósseis muito grandes. É só imaginar, nós somos um continente muito grande e que no passado estivemos juntos com a África, por exemplo, quando estávamos num único continente chamado Pangeia. Então dá para imaginar o quanto de fósseis de dinossauros e animais do período cambriano que podemos ter no nosso continente, mas infelizmente as pesquisas ficam limitadas por causa de vários problemas que nós temos, tá? Além desses estudos que ocorrem nesses locais naturais, né, no próprio campo de pesquisa, no meio das rochas, no meio do mato, esses estudos também ocorrem nas universidades e museus. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um museu muito importante, talvez, na minha opinião, um dos museus mais importantes do mundo, que é o Museu Nacional, que infelizmente
teve aquele acidente, aquele problema com incêndio em 2018, onde ali se realizavam diversos estudos sobre paleontologia e também tinham diversas exposições sobre diversos animais do passado, principalmente dinossauros. Infelizmente o incêndio no museu acabou levando muito dessas amostras embora, mas ainda assim nos locais anexos, ou seja, nos prédios que ficam em volta, nas salas em volta do museu, ainda ocorrem os estudos, de forma mais limitada, mas continuam acontecendo. O Museu Nacional é simplesmente uma coisa incrível no nosso país. Eu amo o Museu Nacional de paixão, eu quero muito que aquele local volte a ser o que era antes. Aqui, galera, mais uma vez falando sobre o Museu Nacional, ele detinha várias exposições, tá? Algumas peças foram recuperadas, outras ainda estão perdidas e tal. Não vou ficar muito nesse ponto. Mas o Museu Nacional ele tinha braquiópodes, tá bom? São animais extintos. A amonita, tá bom? Que era um tipo de molusco. E esse aqui sou eu numa exposição na ala dos dinossauros, tá bom? Onde provavelmente ali eu não sei se era um espinosaurídeo matando um pterossauro, não sei dizer, que eu não lembro, mas cara, era muito lindo o Museu Nacional. Infelizmente, estamos com esse problema aí. Mas enfim, galera, vamos voltando ao nosso conteúdo de aula, tá? Formação dos fósseis. Nos conteúdos anteriores nós falamos sobre os tipos de rochas que existem no nosso planeta. E num dos estudos sobre as rochas, nós falamos sobre as rochas sedimentares, que são aquelas que se formam ao longo do tempo, que se formam em camadas com a deposição de materiais e sedimentos. E esses sedimentos eles podem ocasionar na formação de fósseis, caso algum animal ou planta que tenha morrido no momento seja soterrado por esses detritos, por esses sedimentos, tá? Aí o que acontece? A fossilização ela vai acontecer através dos processos de sedimentação, principalmente a sedimentação, tá? Essas rochas elas vão guardar grande parte dos fósseis encontrados no mundo, como eu já falei isso. Muitos dinossauros, aves extintas, mamíferos extintos são encontrados em locais com rochas sedimentares. E a fossilização, uma coisa importante que vocês têm que saber é que, pelo que eu pude perceber, pelo que eu pude pesquisar, a gente só considera um fóssil, um ser vivo, um fóssil, um ser vivo não, um ser extinto, um fóssil, quando esse fóssil tem mais de 10 mil anos. Se ele tem menos de 10 mil anos, ele não se considera um fóssil. Ele pode ser um pré-fóssil, um subfóssil, mas não é um fóssil ainda. Tem que ter mais de 10 mil anos de existência, tá bom? Aqui a fossilização ocorre quando o ser vivo é morto, quando um ser vivo morre e é rapidamente soterrado pelos sedimentos. E como eu falei, as principais bacias sedimentares no Brasil estão localizadas no Nordeste, tá? Aquela Chapada do Araripe. No Sul também nós temos boas bacias de estudos. No Brasil em si, todinho nós temos bons locais de estudo, mas principalmente no Nordeste e no Sul do Brasil. E 60% do Brasil é formado por bacias sedimentares. Isso aqui não é no Brasil, tá, galera? Mas é um local muito bonito, inclusive, cheio de rochas sedimentares, tá bom? De formações de montanhas com rochas sedimentares. Vocês podem observar as camadas, tá? Esses locais aqui são propícios para poder a gente fazer pesquisas por fósseis. Vocês podem ver que aqui é um local baixo em relação ao resto lá embaixo. Então provavelmente isso aqui já teve um corpo d'água ou sofreu um impacto de um meteoro no passado. E ao longo do tempo as camadas foram se depositando uma sobre a outra, beleza? Lembrando, galera, que como eu falei no conteúdo passado, daquelas aulinhas anteriores, lá, 2 meses atrás, as camadas mais profundas aqui das montanhas, das rochas sedimentares, são sempre as camadas mais antigas, tá bom? Aqui, galera, é a região aqui do Brasil, tá? É a Chapada do Araripe, lá na região do Crato. Vocês podem ver que é um grande vale, uma chapadinha, meio reto, com uma montanhazinha ali em cima. E essa região aqui ela é muito rica em fósseis, e é nessa região todinha aí que acontece a busca pelos fósseis. Processo de fossilização, como eu já falei, o animal morre, ele tem que ser rapidamente soterrado por detritos sedimentares. Ao longo do tempo esse corpo vai ser decomposto, mas boa parte da sua estrutura óssea vai se manter, beleza? O formato básico dele vai se manter,
Vai ocorrer a fossilização depois de alguns milhares de anos. E depois de muito tempo vai acontecer o afloramento, que é quando esse fóssil vai ressurgir na superfície através de diversos processos. A erosão, tá bom? Que é o desgaste das rochas, escavação e por aí vai. Aqui é outro exemplo, tá bom? Provavelmente um Tiranossauro Rex que morreu aqui, foi soterrado, sofreu o processo da fossilização. E agora, dois rapazes aqui, duas pessoas, na verdade é um homem e uma mulher, estão escavando e vão encontrar um esqueleto bem conservado de dinossauro. Essa aqui é uma ferramenta muito comum, galera, para os paleontólogos, tá bom? E agora a gente entra na parte mais importante da Terra, que sem falar isso a gente não tem como falar de período de paleontologia, tá bom? São os períodos geológicos do nosso planeta, tá bom? O nosso planeta, a história do planeta Terra, é dividida em vários períodozinhos, tá? Cada período ele possui uma escala de tempo diferente uma da outra, tá? E cada período ele tinha uma característica específica no nosso planeta, que eu vou falar já já. Mas antes eu quero falar que a escala do tempo ela se divide basicamente em éons, que é a escala maior. Os éons são divididos em eras, as eras são divididos em períodos e os períodos são divididos em épocas, principalmente nos períodos mais recentes. E qual a importância da divisão do tempo geológico, galera? É importante para que a gente consiga separar e observar bem como eram as características do nosso planeta em relação a diversos fatores, seja atmosférico, seja do solo, seja a formação, seja o tipo de rochas, seres vivos. Por exemplo, no primeiro éon que nós temos no nosso planeta, que nós vamos falar agora, nós não tínhamos seres vivos. O nosso planeta ele era bem primitivo, que eu posso dizer assim, uma atividade vulcânica intensa, bombardeio de meteoros intenso, de descargas elétricas constantes e por aí vai. Então a gente divide todo esse tempo que isso ocorreu numa escala maior chamada éon. Ela também é dividida em escalazinhas menores, mas não são tão comuns, tá? Os éons representam uma escala de tempo grande que se divide em eras. E um éon ele pode durar entre 500 a 2 bilhões de anos. Não tem um valor específico não, tá? Isso aqui eu tô falando para vocês de acordo com a divisão que nós temos. As eras elas duram muitos milhões de anos, às vezes 500, 400 milhões de anos. E elas representam tempos mais bem divididos, ou seja, nós já conseguimos separar alguns eventos que aconteceram no planeta Terra de forma mais específica. E para a gente dividir os acontecimentos em coisas ainda mais específicas, a gente vai dividir as eras em períodos. Os períodos são mais curtos e se dividem em épocas, que são também períodozinhos, no caso são escalazinhas bem pequenas que representam alguns eventos específicos do nosso planeta. Seja em relação ao surgimento de algum ser vivo, mudança na atmosfera e por aí vai. Aqui, galera, eu peço que vocês virem a tela de vocês. Nós temos aqui uma tabela do tempo geológico, tá bom? Primeira divisão do tempo no nosso planeta é o éon Adeano, tá bom? Que aconteceu há mais ou menos 4 bilhões, 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava se formando. Depois veio o éon Arqueano, tá bom? Quando a Terra começou a ganhar um formatozinho mais semelhante ao atual, tá? Ainda assim não tínhamos ser vivos aqui. Depois veio o Proterozoico, que é um éon que antecedeu a explosão dos seres vivos. E aí nós entramos no éon Fanerozoico, que é o que começou há cerca de 550 milhões de anos atrás e se estende até atualmente. Ele é dividido em várias eras, tá bom? Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, em vários períodos, tá? E no caso, época, nós só temos a divisão de épocas na era Cenozoica, tá bom? Nós só vamos ter épocas aqui nesse período, nessa era Cenozoica aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos novamente alguns dos períodos aqui. Aqui fala especificamente sobre a era Paleozoica, tá? Surgimento de alguns animais, beleza? Mais recentemente, aqui no período Cenozoico, nós temos, por exemplo, o surgimento dos cavalos. Aqui no período Mesozoico, que temos o período Triássico, Jurássico e Cretáceo, nós temos o surgimento dos dinossauros e por aí vai.
Agora, galera, para falar sobre o período mais antigo do nosso planeta, na verdade, não é exatamente do nosso planeta, mas isso aqui é totalmente baseado na história da evolução do satélite do planeta Terra, que é a Lua, tá bom? O éon Adeano, tá? Ele durou cerca de entre 4,7 a 3 bilhões de anos atrás. Ele não é oficial da Terra, porque não tem muita informação sobre ele na Terra, não temos rochas que expliquem, que mostrem os acontecimentos dele aqui, mas podemos observar os acontecimentos dessa época na história da Lua, beleza? Impactos de meteoros, resto de rochas e tudo isso aí que o tempo ajudou a conservar, coisa que o tempo aqui na Terra não ajudou, beleza? Essa época aqui, galera, o planeta Terra e a Lua, assim como outros planetas do Sistema Solar, estavam sendo constantemente bombardeados por meteoros e asteroides, tá bom? A atividade vulcânica era muito grande, nós tínhamos muitas descargas elétricas, tá? O calor era absurdo, era muito grande, tá? E foi nesse período em que ocorreram algumas reações químicas em alguns elementos que formaram alguns compostos orgânicos, tá bom? E esses compostos orgânicos nós vamos falar daqui a pouco, que deram origem a alguns seres primitivos, beleza? Já o éon arqueano, ele já é considerado o primeiro éon do nosso planeta oficial. É o momento em que a Terra resfriou, assim, entre aspas, porque continuou muito quente, mas em comparação com o éon adeano, nós já temos uma temperatura mais estável. A gente continua tendo descarga elétrica no planeta, continuamos tendo um vulcanismo muito excessivo, continuamos tendo uma atividade geológica assim, bem robusta. E apesar da temperatura diminuir, a temperatura nessa época que ainda era 3 vezes maior do que a atual, 3, 4, 5 vezes e por aí vai. E isso aqui aumentava o efeito estufa da época, beleza? A quantidade de calor dentro da atmosfera era muito grande. A quantidade de oxigênio era baixíssima, tá bom? A gente quase não tinha oxigênio na atmosfera. Isso se tivesse, na verdade, porque algumas pesquisas indicam que não havia oxigênio livre na atmosfera. E também tínhamos muita presença de vapor d'água, beleza? O que já pode favorecer a presença do oxigênio. Afinal, a água, quando ela evapora, ela libera também oxigênio, beleza? A atividade geológica, como eu já falei, era intensa, não vou ficar muito nisso. E aqui a gente teve o surgimento de primeiros compostos orgânicos, tá bom? Primeiras células de seres vivos que deram origem a bactérias e cianobactérias primitivas. Não exatamente no começo desse período aqui, tá bom? Desse éon, mas mais pro finalzinho. Nós temos agora o éon proterozoico, que ele antecedeu o surgimento dos seres vivos, assim, diversificação dos seres vivos. Ele durou entre 2,5 a 600 milhões de anos atrás, 2,5 bilhões a 600 milhões de anos atrás. Ou seja, ele foi um período bem largo. E ele é marcado pela formação de um supercontinente chamado Rodinia, que também tinha diversas montanhas. Esse período da Terra proterozoico, esse éon, ele é caracterizado pela presença de oxigênio em grande escala, o que levou à extinção, a uma primeira extinção do nosso planeta, primeiro evento de grande extinção, que foi a extinção das bactérias anaeróbicas, que são aquelas bactérias que, resumidamente, galera, elas não conseguem tolerar a presença do oxigênio, tá bom? Elas fazem todos os seus processos metabólicos, todos os seus processos fisiológicos, sem a presença do oxigênio. O oxigênio é tóxico para elas, então, como nós temos nesse momento desse éon aqui uma grande quantidade de oxigênio livre na atmosfera, esse fator se tornou tóxico para essas bactérias e elas foram extintas, tá bom? Nesse momento surgem os seres eucariontes, tá bom? Que são seres que têm as células mais complexas, tá bom? Com mais estruturas, que é o caso dos seres humanos, dos mamíferos, dos répteis e por aí vai, dos animais em si, das plantas, dos fungos, tá bom? Não vou ficar muito nessa parte aqui de eucariontes e procariontes, tá bom? Isso fica para depois. Mas basicamente um ser eucarionte ele possui uma célula com maior nível de complexidade, é uma célula mais especializada, uma célula com mais estruturas, uma célula mais complicada. A atividade geológica era intensa também, a formação de áreas com águas rasas facilitou o desenvolvimento de seres vivos que
realizavam a fotossíntese, beleza? Isso permitiu com que o oxigênio na atmosfera fosse crescendo cada vez mais. Aconteciam algumas glaciações pequenininhas, tá bom? Alguns períodos mais frios, justamente por causa do efeito estufa, tá bom? Durante certos períodos não havia um calor muito grande para que a temperatura se mantesse alta, então ela caía e ocorriam algumas glaciações que não duravam tanto. Aqui nós temos os primeiros seres vivos complexos, tá bom? Nós temos esse ser vivo aqui que parece um verme, ninguém sabe exatamente o que ele é ainda. Ele é nomeado de Dickinsonia costata. Ninguém sabe se ele é um verminoide, se ele é um quinidário, tá? um tipo de água-viva que existiu naquela época. Só sabe-se que ele é muito estranho. E aqui nós temos um ser vivo chamado de Nemiana simplex, tá bom? Esse aqui é um nome antigo, que ele possivelmente era um quinidário, ou também ele poderia ser uma cianobactéria, beleza? Bem primitivo. E aqui nós temos um ser que ninguém sabe exatamente ainda se é um quinidário, um fungo ou uma alga, que é o Aspidella terranovata. Ele tem esse formatozinho aqui meio de disco. Voltando aqui só um minuto. Tem esse formatozinho de disco aqui, mas não se sabe exatamente o que ele era. E agora a gente entra no Éon, tá bom, galera? No tempo da Terra em que começou a surgir em grande escala os seres vivos, tá bom? É o Éon Fanerozoico. O Éon Fanerozoico ele começou há cerca de 535 milhões de anos atrás. E ele está durando até o momento, tá bom? O Fanerozoico ele representa o surgimento dos seres vivos e a diversificação desses seres vivos, tá bom? Apesar dos seres vivos terem surgido nesse outro período ali, o Proterozoico, é aqui que a gente vê a diversificação deles, ou seja, uma quantidade maior de seres vivos, tá bom? Inclusive nesse momento surgiram as plantas, outros animais mais recentes e por aí vai, peixes, anfíbios e por aí vai. Muita gente surgiu nessa época. Ele é representado inicialmente pela explosão de vida nos mares, obviamente. Como todos nós sabemos, os primeiros seres vivos eram do mar, eles existiam no mar. E esse Éon, galera, ele é marcado por duas grandes extinções. A extinção do Permiano, tá bom? Permiano-Triássico, e a extinção dos dinossauros, que foi a extinção do Cretáceo-Paleógeno, tá bom? A extinção KT. Duas grandes extinções, ocorreram algumas outras menores, mas as duas maiores foram essa, a extinção do Permiano e a dos dinossauros, beleza? A do Permiano, inclusive, é a maior extinção que ocorreu no nosso planeta, onde cerca de 90 a 95% das espécies que existiam na época desapareceram. Como eu já falei, surgiram as plantas terrestres, peixes, trilobitas, que são artrópodes, répteis, arcossauros, dinossauros, aves e mamíferos, tá bom? Esse Éon aqui ele se divide em eras específicas, onde nós vamos ver onde cada um desses seres aqui surgiram. Isso aqui é uma representação de como era mais ou menos como na verdade, era antigamente, milhões de anos atrás, tá bom? No início desse Éon, alguns dos seres que existiam, placodermos, alguns seres sésseis, tá bom? Anêmonas, esponjas, trilobitas aqui embaixo, alguns répteis. Esses bichinhos aqui são muito fofinhos, são os trilobitas. É muito comum encontrar fósseis desses animais no mar ainda. E aí a gente vai falar sobre as eras, galera. As eras elas são períodos menores assim desse Éon Fanerozoico, onde essas eras explicam, elas são mais bem divididas em relação aos acontecimentos do nosso planeta, tá? O Paleozoico, ele representa o início da diversificação da vida, tá bom? A explosão e diversificação da vida, que ocorreu primeiramente nos oceanos. Surgimento das plantas terrestres, briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Essa era paleozoica ela é marcada pela explosão cambriana, tá bom? A explosão cambriana ela está relacionada ao período cambriano, que é o começo dessa era paleozoica, e no final dessa era paleozoica ocorreu a grande extinção do Permiano-Triássico. Ela durou cerca de 350 milhões de anos, e uma coisa interessante é que grande parte dos seres vivos eles podem ser encontrados nos oceanos, nas rochas sedimentares e tudo mais.
E as rochas de calcários e minas de carvão são usadas hoje em dia de várias maneiras, e elas foram formadas nessa época. E a Era Paleozoica ela é dividida em períodos, que são o período Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Tá bom? Isso aqui são alguns dos seres que existiam nesse período, tá bom? Nessa Era Paleozoica. Uma planta aquática, um molusco primitivo, um animal aqui, o Ichthyostega, que é um dos primeiros anfíbios a conseguirem ir para o ambiente terrestre, tá bom? Quer dizer, eles não viviam ainda no ambiente terrestre, eles viviam em locais úmidos, nos pântanos. E os trilobitas. Agora a Era Mesozoica, galera, a era do meio desse éon que nós estamos falando. O éon fanerozoico, no meio desse éon, ele é representado pela Era Mesozoica, que durou entre 285 milhões de anos atrás a 65 milhões. Essa era é representada pelo domínio dos répteis, tá bom? Dinossauros, pterossauros, répteis aquáticos, moluscos, tá bom? Muitos moluscos como os amonites e os belemnites. Também aqui surgem os mamíferos que eram pequenos, tá bom? Do tamanho de ratos. Surgiram as primeiras aves, surgiram plantas com flores mais para o final dessa era, que são as angiospermas. E no início da Era Mesozoica nós tínhamos o supercontinente chamado Pangeia, que foi se dividindo em dois, chamado Gondwana e Laurásia, beleza? E essa Era Mesozoica ela é marcada pelo domínio desses animais, dos répteis, e também pela extinção deles, beleza? Essa extinção ocorreu no final do período Cretáceo. O clima ele era mais variável, tá bom? No começo dessa Era Mesozoica, o clima era quente e seco e depois foi ficando um pouco mais úmido, tá bom? Justamente também pela diversificação das plantas, beleza? Nessa época, como não haviam tantos insetos predadores, as plantas cresciam muito, muito mesmo. O nível dos mares era mais elevado e a Era Mesozoica ela se divide nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Aqui nós temos a divisão da Era Mesozoica, tá bom? Período Triássico, os primeiros dinossauros, os primeiros mamíferos. Período Jurássico, que é quando surgem os dinossauros mais sinistros aqui, o estegossauro. Surgem também pássaros e alguns outros répteis no oceano. E no período Cretáceo, que é o último período, surgem a maior parte dos dinossauros, onde os dinossauros alcançam o domínio total. É onde surgem os Tiranossauros Rex, os Espinossauros, os Oxalás quilombenses, os Irritator charingeres, alguns répteis aquáticos também passaram a existir nesse período, apesar de muitos terem sido extintos nesse meio termo aqui, tá bom? Aqui nós temos alguns dos seres que surgiram nessa era. Celossauro. Aqui são animais somente do período Triássico, tá bom, galera? Celossauro, Dicynodonte, Listrossauros, tá bom? Ele é um animal de um grupo chamado Dicynodonte, que ele é da espécie Listrosaurus murray. Aqui nós temos o anfíbio Labyrinthodonte. Aqui nós temos também o surgimento dos primeiros mamíferos. E um Ichthyossauro, que era um réptil marinho, tá bom? Não confundam com um golfinho, porque esse aqui é um réptil. Já no período Jurássico, a gente tem uma diversificação maior dos dinossauros, tá? Dilophosauro, que é provavelmente o primeiro dinossauro aí que mata alguém no filme Jurassic Park. O Brachiosauro, temos o Allosauro, Cericipterus, que era um pterossauro. Temos também o desenvolvimento e diversificação dos Plesiosauros, que eram répteis marinhos gigantes. E também a diversificação dos moluscos chamados de amonita. Já no período Cretáceo nós temos o surgimento, tá bom? O domínio de Mosasaurus, que são répteis marinhos. Um dos pterossauros brasileiros chamado de Tapejara. A gente já começa a ter uma diversificação dos mamíferos, tá bom? Eles já surgem mamíferos predadores como o Gobicondon. O espinossauro Oxalaia quilombensis, que é brasileiro. O Triceratops e talvez o mais famoso dinossauro carnívoro que nós conhecemos, que é o Tyrannosaurus Rex.
E aí a gente vem falar sobre as duas maiores extinções que ocorreram no nosso planeta, que ocorreram justamente durante a era Fanerozoica, tá? A extinção do Permiano-Triássico, que ela não tem uma causa muito conhecida, tá? Estima-se que provavelmente foi um vulcão gigantesco que entrou em erupção ou um conjunto de vulcões que acabou aumentando, contribuindo para o aumento do efeito estufa, bloqueio da luz solar, diminuição da quantidade de oxigênio, e com isso o nível de oxigênio nos oceanos também diminuiu, e boa parte dos seres que existiam nessa época morreram também. Lembrando que aqui no começo do período Permiano, no final do período Permiano, os seres vivos que existiam eram basicamente seres aquáticos, tá? Já aqui, entre o período Cretáceo e o Paleógeno, que já era Mesozoica, nós já temos uma diversificação muito grande de seres vivos em terra e também no ar, tá? E aqui aconteceu por causa também de uma extinção muito bizarra, que foi o choque de um meteoro, um asteroide, no evento chamado de evento KT, que quando caiu na Terra obviamente matou muitos dinossauros com impacto, tá bom? Com o calor gerado, com a força do impacto. E ao longo do tempo ele bloqueou a luz solar por causa da quantidade da nuvem de poeira que se formou, e foi matando muitos animais por fome, sufocamento, principalmente os animais que necessitavam de grande quantidade de alimento. A extinção dos dinossauros em si, eles permitiu com que os répteis, principalmente, pudessem se desenvolver e habitar novos ambientes, tá bom? O final dessa era aqui, galera, o final do período Cretáceo, entre o período Cretáceo e o Paleógeno, ele é marcado por um evento que ocorreu depois, que é aquilo que chamamos de Era do Gelo, tá bom? A Era do Gelo, obviamente, demorou para acontecer, mas aconteceu depois. E ela esteve relacionada justamente aos gases formados pela nuvem de poeira que bloquearam a entrada de luz solar, beleza? Mas isso levou muito tempo mesmo, galera, milhões de anos. Por fim, galera, a gente vai falar sobre a Era Cenozoica, mas quem vai falar não sou eu, são vocês que vão fazer uma tarefinha, tá bom? Onde vocês vão ter que pesquisar e entregar para mim na próxima semana as principais características desse tempo geológico aqui da Era Cenozoica. E vocês vão ter que falar como era o clima no início dessa era, como eram os animais, em que momento os seres humanos surgiram e quais as principais características dessa era como um todo, tá bom? Eu quero que vocês pesquisem essa Era Cenozoica e me falem sobre os pontos mais importantes dela, inclusive quando nós surgimos, quais animais existiam no começo da era, quais animais se extinguiram, quais animais continuam existindo e por aí vai. Aqui nós temos, na Era Cenozoica, obviamente, nós já temos muitas plantas com flores, as angiospermas, temos os gimnospermas, já temos os mamíferos dominando a Terra e por aí vai. É onde também começou a grande Era do Gelo que nós conhecemos, o surgimento da América Central. No caso, a América Central surgiu mais na época dos dinossauros, tá bom? Então eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim, onde vocês vão falar sobre essas características da Era Cenozoica, tá? Para terminar, um forte abraço diretamente de seres extintos da Era Cenozoica. A preguiça gigante, o tigre Esmilodon, o mamute, esse bicho aqui que eu nunca soube o que é, não sei se isso aqui é um esquilo, mas é o Scratch do Era do Gelo, e um hominídeo também extinto, beleza? Com isso é isso aí, galera. Com isso é isso aí, é bolado. Então é isso, galera. A gente termina a nossa aulinha aqui. Eu espero que vocês cumpram esse exercício aqui, hein? Beleza? Forte abraço para todos e tchau!